Antes de começar esse episódio, eu preciso te pedir uma coisa. Fecha os olhos por um momento e pensa na tua mãe. Não na mãe ideal, não na mãe que tu queria, na mãe que tu tem ou que tu teve. Com todas as forças dela, com as feridas dela, com o amor imperfeito dela, com o que ela não conseguiu te dar. Agora pensa, ela sabia dizer não? Ela se colocava em primeiro lugar alguma vez? Ela tinha limites que eram respeitados? Ela se amava em voz alta, sem culpa? Se a resposta for não, eu quero te convidar a considerar que a dificuldade que tu trouxe para essa série não começou em ti. Ela vem de longe. E hoje a gente vai até lá. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos aqui um encontro para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e evoluir emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje é o encerramento dessa série, O Não que Liberta. E eu escolhi fechar nessa data com muita intencionalidade, porque o Dia das Mães não é apenas uma celebração, é também um convite a ver de onde viemos, a entender o que carregamos e a escolher o que vai continuar e o que vai parar aqui. Queridão, queridona, existe um campo de estudo chamado constelação sistêmica, constelação familiar. E ele parte de uma premissa simples e profunda. Nós não vivemos apenas as nossas histórias. Nós vivemos também as histórias que não foram resolvidas por quem veio antes de nós. A dificuldade em colocar limite que tu trouxe para essa série tem um endereço muito mais antigo do que a tua infância. Pensa na tua mãe. Ela aprendeu a se colocar em primeiro lugar? Ou ela aprendeu que o amor era abnegação? Que a boa mãe é aquela mãe que se esquece? Que a mulher direita, ela não dá trabalho? Agora pensa na mãe dela, na tua avó. O que essa mulher viveu? Em que mundo ela cresceu? Quais eram as permissões que ela tinha? Que voz ela tinha? E vamos seguindo. E na mãe da tua avó? 3, 4 gerações de mulheres que aprenderam que existir plenamente era perigoso, que ceder era virtude,
que silenciar era educação, que se apagar era amor. Isso não é uma fraqueza individual, entende? Isso é herança. E nós trazemos isso no corpo, muito antes de saber que isso estava lá atrás. Eu quero te contar algo sobre lealdade sistêmica. E isso pode mudar muita coisa aqui agora. Quando um padrão não é resolvido em uma geração, ele passa para a próxima. Não como um trauma declarado, mas como um comportamento natural. A tua mãe não te ensinou a ceder, porque ela queria te enfraquecer ou passar adiante a dor. Ela te ensinou o que ela aprendeu. E isso manteve ela viva, salvou ela de muita coisa. Isso que ela te ensinou funcionou muito no mundo dela. E ela fez isso com o amor que tinha. Mas é um amor sem consciência, que repete o que não deveria continuar. Então, quando tu sente aquele nó no estômago antes de dizer não, quando a culpa chega rápido demais, quando tu precisa de aprovação para se sentir suficiente, não é só em ti. É a voz de muitas mulheres que vieram antes de ti, falando através de ti. Mulheres que não tiveram a chance de aprender o que tu está aprendendo agora aqui. E aqui eu preciso dizer algo com muito cuidado. Entender a lealdade da tua mãe nunca será sobre culpá-la de algo. É exatamente o oposto. É o ato mais profundo de honra que existe. Porque honrar não significa repetir. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. E por muito tempo eu interpretei isso como: faça o que eles fizeram, seja como eles foram, não vá além. Mas com o tempo, e com a expansão, e com o mergulho para dentro, com a espiritualidade como lente, eu fui entendendo diferente. Honrar é ver com amor, reconhecer o que foi nos dado, agradecer o que foi possível e ter coragem, senhores, de ir além do que elas puderam. Por isso, também é honra. Quando tu cura o que a tua mãe não conseguiu curar, tu não está traindo ela. Tu está libertando ela e se libertando junto. Existe uma imagem que eu uso muito nas constelações. Imagina uma fila. Na tua frente, as mulheres que vieram antes de ti. A tua mãe, a tua avó, a tua bisavó e tantas outras que tu nunca conheceu pelo nome, mas cujo sangue corre nas tuas veias. Elas estão diante de ti, olhando para ti, não com cobrança, Senhora, mas com esperança, porque cada uma delas chegou até um ponto e não conseguiu ir além. O mundo não deixou, o medo não deixou, a ferida não deixou. E então, tu chegou.
com o acesso que elas não tinham, com a consciência que elas não tinham, com a permissão que elas nunca receberam. Quando tu aprende a dizer não, meu amor, tu não tá apenas se libertando. Tu tá dizendo para toda essa fila de mulheres: eu chego onde vocês não conseguiram. O que ficou represado em vocês termina agora, termina em mim. E queridona, isso não é arrogância. É o ato de amor mais bonito que uma filha pode ter pela linhagem na qual ela foi gerada. Existe um momento no Evangelho de João que poucos conectam com o tema de limite. Jesus na cruz olha para sua mãe. Ela está ali, assistindo o filho morrer, sem conseguir fazer nada. E ele a entrega aos cuidados de João. Naquele momento, mesmo no maior limite da história, ele a vê, a reconhece, a honra, garante que ela não ficará só. E eu penso muito nisso quando eu falo de herança e linhagem. Ver a tua mãe como ela é, com as feridas, com os limites, com o amor imperfeito, é um ato sagrado. Não precisa ser perfeita para ser honrada. Não precisa ter acertado tudo para merecer ser vista. E assim também é contigo, meu amor. Tu pode ter vindo de uma linhagem de mulheres que não sabiam se amar. E ainda assim, ser a primeira que aprende a fazer isso. Tu não apenas está se libertando, tu está libertando quem veio antes e abrindo caminho para quem virá depois. Curar o que a tua mãe não curou, meu amor, não é traição. É a forma mais linda de amor. O exercício de hoje é diferente de todos os outros. Não é rápido, não é simples, mas é transformador. Senta em um lugar bonito, tranquilo. Faz algumas respirações, te centra e escreve uma carta para tua mãe. Não aquela carta que tu sempre quis mandar. Não a carta dos ressentimentos. Não a carta das cobranças. A carta que vê. Começa assim, se quiser. Mãe, eu tô começando a entender o que tu carregou. Eu tô começando a entender que tu me deu o que tu tinha. E hoje eu quero honrar o teu amor, indo além do que foi possível para ti. Não porque tu falhou, mãe, mas porque tu chegou até aqui. E daqui, mãe, eu sigo pra vida. Não precisa mandar essa carta para ela ou entregar. Ela pode ser só tua. Mas escreve, tá? Porque existem coisas que só se curam quando a gente coloca em palavras. E existem linhas que só se libertam quando alguém tem coragem de ser a primeira
a olhar para isso. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por cada mulher que chegou até o fim dessa série. Por cada uma que foi fundo, que encarou o que doía. Hoje eu levo em oração não só elas, mas as mães, as avós, as bisavós, as mulheres sem nome que vieram antes e cujo amor imperfeito tornou possível que essas filhas existissem. Pai, honra a vida de cada uma delas, Pai. Que o Senhor veja todas as linhagens e que cada mulher que ouviu essa série aqui comigo sinta que tem permissão. Permissão para dizer não, permissão para se posicionar, permissão para se amar sem se desculpar. Que ela saiba que isso não é egoísmo, é vocação. Que ela entenda que ao se curar, ela não está traindo ninguém. Ela está honrando a todos. E que as filhas que vierem depois dela, sejam biológicas ou espirituais, que herdem uma linhagem diferente. Uma linhagem de mulheres que aprenderam a existir inteiras. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, essa série termina aqui. Mas o que ela veio fazer não termina. Hoje, nós encerramos 7 episódios para entender de onde vem a dificuldade, para ressignificar o que é um limite, para aprender a falar, atravessar a culpa, para ficar de pé quando nos pressionam. E hoje, para entender que tu não tá fazendo esses movimentos só por ti. Tu tá fazendo por cada mulher que não teve a chance que tu tá tendo aqui hoje. Isso é inteligência espiritual, isso é cura sistêmica, isso é amor de verdade. Um feliz Dia das Mães para ti, para tua mãe e para todas as mães que vieram antes e que de alguma forma chegaram até aqui contigo. Foi uma honra caminhar contigo nessa semana e eu te vejo amanhã no próximo episódio. E eu desejo que o teu domingo seja sobrenatural. E se tu é um homem que está ouvindo esse episódio em especial, encaminha para uma mãe, para uma mulher, para que ela tenha a chance de olhar para a sua linhagem sobre um novo viés. E eu desejo do fundo do meu coração que, se tu for homem, tu hoje, ao abraçar a tua mãe, a tua esposa, alguma mulher, tu abrace com este conhecimento todo de que ela carrega dores que não são apenas dela, assim como o Senhor também carrega. Mas daí a gente conversa sobre isso num próximo momento. Certo? Eu desejo ter contribuído, eu desejo que essa consciência expanda aí dentro. E se tu for mulher, senhora, faça o exercício. Olhe para essa fila de mulheres e entenda que nós somos muitas. Certo? Somos muito mais leais do que livres, como diz Bert Hellinger. Certo? Um domingo lindo para ti, com muito amor. E aquelas que são mamães, um feliz Dia das Mães. Certo? E eu espero vocês amanhã, segunda-feira, às 7h07. Certo? Fica bem. Até amanhã. Beijo!